Olá, jornalista Jorge Fernandes, aqui na TV Com. Aumente o volume, por favor. O governo, através do Congresso Nacional, houve uma taxação de compras no exterior. É uma questão que está aí. O governo Lula já falou que passou no Senado, realmente ele não vai vetar. É uma questão. Mas o presidente da CNI colocou um ponto interessante, que isso daí é só balela, que não existe, que quem vai ser taxado é a pessoa que tem o menor renda, que compra aquela blusinha, aquela roupinha que tem na loja o produto nacional que é bem mais caro. Segundo ele, isso não existe e vai sim. O governo tem que fazer uma reforma tributária. Aí sim resolver essa situação. Mas o penalizado vai ser aquela pessoa que tem aquela comprinha pequenininha. É uma questão para se discutir. Vai passar no Senado. E como ficam as suas compras, como agora com essa taxação? Não existe isso, é uma balela por parte do governo que colocou essa situação. Eu estou com um entrevistado que tem muito conhecimento da Previdência Social. Aliás, na minha opinião, um dos grandes que propaga a Previdência através do seu conhecimento, advogado previdencialista. Dr. Sérgio Pardal Freudenthal. Uma pessoa que eu aprendi a gostar e a admirar. E agora, batizado na capoeira, mais ainda. Doutor Sérgio, é um prazer. Aliás, quem é o doutor Sérgio Pardal Freudenthal? É um prazer te receber aqui. Ora. Jorge, o prazer é todo meu. Você sabe que nós estamos juntos há muito tempo, nas lutas, no dia a dia. É verdade. Então, para mim é uma grande alegria. A capoeira... A gente joga desde 1988, mas eu sempre fui aluno relapso. Então, só agora, depois de tanto tempo, o mestre Márcio Capoeira e o mestre Fábio Parada resolveram que eu merecia me formar. Então, eu recebi o cordão de formado, é uma honra, uma alegria. Você sabe, Jorge, a capoeira é importantíssima para o Brasil e para a nossa região, né? Mais importante na capoeira do que a região da Baixada Santista, só a Bahia. O resto a gente tem toda a importância. Tá certo, meu amigo. Vamos entrar na pauta no qual você é um conhecedor. Com relação à reforma da Previdência Social, neste novo governo, qual a sua ótica? Olha, vamos entender uma coisa. O desgoverno que, ainda bem que acabou, detonou a Previdência. Efetivamente. Nós temos... Vou dar um exemplo claro. Eles ficam fazendo umas continhas, essa tecnocracia está lá até hoje, né? Até o atual ministro da Previdência disse, não fiquem se fiando nesses números que colocam aí. Então, é bom a gente tomar muito cuidado. Mas, por exemplo, a desoneração é uma redução radical na contribuição previdenciária. O patrão, ao invés de pagar 20% da folha de pagamento, que é o comum, o corriqueiro, não, passa 1, 2, 3 ou 4% sobre o lucro. Veja, essa desoneração foi um grande erro, ainda no governo Dilma. Então ela teria que acabar. Ao invés disso, ficaram fomentando isso. É um negócio engraçado, Jorge. A chamada tecnocracia primeiro dizia, olha, para criar emprego, vamos desonerar a folha de pagamento. Garanto para você que não criou emprego nenhum. Agora, eles diziam assim, se acabar a desoneração, eu mando embora. Então, veja, o que eram promessas viraram ameaças. Sabe o que efetivamente, Jorge, garante a Previdência? Os contratos de trabalho formais. Seja empregado, seja prestador de serviço. O prestador de serviço, desde a Lei 10.666 de 2003, tem descontado na sua remuneração a contribuição previdenciária e o contratante paga 20% sobre o total do salário. Então, veja, o que efetivamente garante a Previdência é contrato formal de trabalho. Não fiquem se fiando aí. Os caras falam, o empreendedorismo. Esse empreendedorismo que eles falam é uma mentira, né? Primeiro veio a terceirização de tudo. Depois veio a chamada pejotização. Constrói uma PJ aí que eu te contrato. E depois a uberização, seja um Uber da vida. Faz de conta que você manda na sua vida, mas você trabalha 16 horas por dia, sem qualquer tipo de garantia.
Não dá para você querer uma sociedade dessa forma. Bom, o governo atual resolve tudo? Não resolve, Jorge. Não resolve. Tem coisas que a gente gostaria muito, por exemplo, o tal do cálculo da emenda, que eu quero até comentar. O governo atual não resolve tudo, mas resolveu um monte de coisas. Resolveu, por exemplo, a questão das perícias. Era um absurdo. Você tinha 1,5 milhão de pessoas aguardando para fazer perícia para então saber se vai receber benefício previdencial ou não. Oh, pelo amor de Deus, né, Jorge? Aquilo estava um terror. Verdade, é verdade. Agora, o governo resolveu isso de várias formas. Primeiro, botou para correr, né? Em segundo lugar, passou a admitir, para a concessão do chamado auxílio-doença por um período curto, 90, 120 dias, passou a admitir a consulta ao documento apresentado. Jorge, os caras ficam falando, oh, vai ter fraude, os peritos ficam reclamando disso, mas vamos pensar sério. Você tem um médico com CRM bonitinho, ele te dá um atestado bacana, você apresenta. Se for fraude, basta estalar o dedo que você descobre se é fraude ou não. Aqui em Santos nós tivemos um médico, inclusive, que foi denunciado e depois suicidou-se. Nem lembro o nome dele, nem quero lembrar, mas sabe, é possível você ter controle efetivo. Diga lá, Jorge. Eu fico feliz com a tua fala, porque eu gostaria que os deputados federais, os senadores, ouvissem a fala do Dr. Sérgio Pardal, porque a desonorização, que muitos são favoráveis, você colocou muito bem, não é o caminho. Outro ponto interessante. Aliás, aumente o volume, por favor, que essa questão é para você que é aposentado. É possível desvincular o piso do mínimo do INSS do salário mínimo? Essa questão, já no bojo, sei que o seu tempo é curto, mas existe aí um buraco negro? Ó, vamos entender uma coisa, eu vou inverter a ordem, tá bom? Inverte. Em primeiro lugar, buraco negro não existe coisa nenhuma. Eu já disse para você e para muita gente. Primeiro, a nossa Previdência Social já completou 100 anos. O que ela é? Ela é o chamado regime de repartição. O dinheiro que entra é para pagar os benefícios que estão em curso, que estão tramitando. Perdão. Agora, nessa condição toda, se você pensar bem, você vai ver, de 1923 para cá, entrou muito dinheiro na Previdência. Muito! Só para ter uma ideia, Brasília construída com o dinheiro da Previdência, a Ponte Rio-Niterói, a Binacional do Itaipu, aquela porcaria da Transamazônica foi dinheiro da Previdência. Então, vamos ter calma. Hoje, se você fizer um cálculo e falar, bom, no momento o povo envelheceu, então está meio, eu diria, pau a pau, tá? Vejam, se for discutir cálculo atuarial, estatística, que se discuta a história. Cadê aquele dinheiro que podia ter sido feito um fundo de reserva? Jorge, eu conheci um grande atuário, infelizmente já faleceu, chamado Rio Nogueira. Ele disse para mim, em regime de repartição de um seguro social bem administrado, constitui-se um fundo de reserva no valor de 6 vezes o que gasta por mês. E esse fundo de reserva garante por séculos o sistema. Mas chega de discutir isso. A questão do salário mínimo. Pessoal, está na Constituição. Qualquer benefício que substitua a sua remuneração não pode ser inferior ao salário mínimo. Por que não? É simples. Para que serve o salário mínimo? Segundo a Constituição, é para garantir papai, mamãe e o resto da família. Ou seja, é para garantir... Para quem fez a lei de assistência social, é para garantir a família de 4 pessoas. Bom, se a aposentadoria ou a pensão por morte substitui a remuneração ou do segurado que já não pode trabalhar ou do segurado que faleceu, nunca poderá ser menor que o salário mínimo. Logo de cara. Em segundo lugar, na minha modesta compreensão, existem pontos constitucionais que são chamadas cláusulas pétreas, que não podem ser mudados a não ser que venha um pilantra, tome o poder, constitua uma nova ditadura e rasgue a Constituição. Então, eu entendo o seguinte, quem levanta hoje o desvinculamento de aposentadorias e pensões do salário mínimo é maldoso, se fia em cálculos da tecnocracia planaltina que não sai do Planalto de jeito nenhum e fica jogando esse tipo de coisa. Para com isso. Quer melhorar a Previdência? Simples, ó.
termina a desoneração e luta pela constituição de trabalho formal. Uber, tudo bem, vamos legalizar o Uber, vamos regulamentar o Uber, para que ele também contribua na Previdência. Tá certo. Diga lá. Eu vou a um breve intervalo e volto a uma questão interessante com relação à emenda constitucional de 2019. Aguarde aí, eu volto já. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Se você está pensando em cuidar do seu sorriso, o Plano Santa Saúde tem a solução para você. Santa Saúde Odonto, o maior plano odontológico da região e com as melhores condições. São mais de 200 opções de atendimento, além de uma rede própria, com planos a partir de R$ 12. Você tem acesso a uma ampla variedade de serviços. Tudo isso com selo de qualidade do Plano Santa Saúde. Quer saber mais? Acesse o nosso site. Santa Saúde Odonto, o plano certo para o seu sorriso. Voltamos, eu não falei que era rápido. Doutor Sérgio, eu tenho 2 minutos, uma questão complexa para você. Por exemplo, como a emenda constitucional de 2019, como ficaram os cálculos das aposentadorias e pensões? Nesse bojo, eu lhe pergunto também, como ficou a pensão da viúva? Mudou nesse governo? Olha, nós mesmos estamos discutindo bastante, até com o deputado Carlos Zaratini e com outros deputados governamentais, sobre a necessidade de recompor o cálculo da Previdência Social, o cálculo de aposentadorias e pensões. Então, o absurdo é esse, pessoal. A emenda 109 de 2003 é a perversidade no seu todo. Logo de cara, a questão da média. Você lembra, Jorge, quando a média que se fazia para pagar a aposentadoria era dos 3 últimos anos? Para poder manter o trabalhador próximo do que ele ganharia em atividade. Isso acabou definitivamente, viu? Agora é a média de todas as suas contribuições desde julho de 94 até o dia que se aposenta. É verdade. Então, quanto maior é esse espaço da média, pior para o trabalhador. O trabalhador que cresce na vida, que se esforça, acaba se arrebentando na aposentadoria. Então, começa daí. Veja só, Jorge, eles querem aí levar o maior número possível de benefícios para o salário mínimo. Ainda querem desvincular. Um absurdo. Bom, logo de cara, a aposentadoria, meu povo, hoje, além de ser essa média horrorosa, paga 60% da média para quem tiver até 20 anos de contribuição. Só a partir do 21º ano, cada ano a mais vale mais 2%. Vou traduzir. Você quer se aposentar com 100% da média? 40 anos de contribuição. Além disso, acabou a aposentadoria por tempo de contribuição, só se aposenta por idade. Os meninos, 65 anos, e as meninas, 62. Não é mais 60 anos. E para terminar, para acabar de arrebentar, a pensão por morte da viúva, que já educou os filhos já têm mais de 21 anos, ela ficou viúva sozinha, é 60% da aposentadoria do falecido. E, para radicalizar de verdade, o falecido não era aposentado ainda, não tinha 65 anos. Sabe como é que calcula? Pela aposentadoria que ele receberia por invalidez. Então imagine, Jorge, o cara tinha 19 anos de contribuição. A invalidez dele pagaria 60% da média. E a pensão da viúva, 60% dos 60% da média. 36% da média do cara. O cara ganhava, tinha a média de R$5.000, a viúva aposenta com 1.800. Tá bom assim? Triste. Isso tem que mudar, Jorge. Tem que Isso. mudar. Tem que mudar. Tenho certeza que o governo atual tem uma ideia de mudar isso. Mas Com tem que ser já. E para acabar, Jorge, imagina o seguinte: quem se aposentou ou quem ficou viúvo durante esse período que está valendo essa lei sem vergonha, se a lei mudar,
todos terão direito à revisão do seu benefício. Tá certo. E aí, vamos trabalhar para isso. Né? Dr. Sérgio Pardal Dental, sempre é um prazer estar contigo, falar contigo e viver com você. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço, Jorge. Abraços e beijos para todo o telespectador aí. Valeu, Obrigado, meu amigo. Continue sempre assim. E a você, continue aqui. A TV Com é a melhor. Fique conosco, por favor.